Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui começando nosso canal aqui nesse momento devocional, com você que está no seu lar. Mais uma série de estudos, meus irmãos. Iniciaremos no livro de Jonas, como você pode ver aí nos comentários. Né? Espero que você seja abençoado por Deus, assim como nós fomos na série de estudos de Tito, e agora em Jonas possamos ainda mais conhecermos a palavra do Senhor. Amém? Vamos, meus irmãos, desde já abrir as nossas Bíblias lá no livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso de número 1. Hoje estaremos dando uma introdução de todo o livro e dos ensinamentos aqui contidos. Meus irmãos, espero que você esteja atento a cada um deles. Então, Jonas capítulo 1, verso 1, meus irmãos, e diz o texto: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Esse é o nosso texto. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, Pai de misericórdia, te pedimos, Senhor, nos ajude na compreensão do teu texto, nos ajude, ó Deus, a aprendermos um pouco mais com o Senhor. Deus, é assim que nós te oramos, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje, nesse dia introdutório, nós estaremos introduzindo alguns conceitos da carta, ou melhor, do livro. Nós estaremos pensando o porquê esse livro é tão importante, esse livro é tão maravilhoso, né? Um livro pequeno, com apenas 4 capítulos, né? Pode ser tão fantástico, e nós devemos lembrar que nós não devemos julgar os livros bíblicos, assim como a maioria das coisas, pela sua aparência, né? Então, o livro de Jonas pode ser muitas vezes mal interpretado ou desvalorizado por alguns, mas nós devemos lembrar, meus irmãos, que há ensinamentos maravilhosos para nós em toda a Bíblia. Toda a Bíblia, diz Paulo, é útil para o ensino. Então, nós vamos introduzir nosso estudo hoje no livro do profeta Jonas, né? E, meus irmãos, algumas vezes nós tendemos a colocar os livros, né, principalmente dos profetas, e colocar os profetas como seus alvos centrais, ou como seus temas ou personagens centrais. Mas, como nós vamos ver em Jonas, não é bem assim, né? Jonas não é o centro do livro de Jonas, como nós veremos, né? Não é a baleia que engole Jonas. Muitas vezes nós retratamos esse livro, né, lembrando apenas do episódio da baleia, mas do grande peixe, né, que engole Jonas. Mas isso é uma pequena parte de Jonas, não é o seu todo. E para isso nós precisamos entender o seu contexto, quando essa carta foi feita, quais são as suas peculiaridades, e tudo isso nós veremos no dia de hoje. Amém? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos analisar ou saber quando o livro de Jonas foi escrito, né? E alguns teólogos liberais, dos quais têm atacado muito o livro de Jonas, e nós veremos isso mais para frente, né? Há um grande ataque ao livro de Jonas, porque, principalmente pelos liberais, desconsiderando totalmente esse livro, né? Rejeitam que esse livro tenha sido escrito no período do exílio assírico, né? E esses liberais consideram que o texto foi escrito no período posterior, né? Mas, meus irmãos, temos aqui algumas informações, né? De fato, o que nos aponta o texto e o seu contexto, principalmente o relato que nós vemos lá da primeira citação do profeta Jonas, lá em 2 Reis, capítulo 14, né? Que é durante o período justamente de onde essa carta está sendo escrita, né? Jonas teria sido escrito, provavelmente, meus irmãos, no 8º século antes de Cristo, né? Jonas teria sido escrito ali justamente nesse período, e temos aqui algumas informações sobre o profeta, né? No verso 1 nós temos a descrição de Jonas, filho de Amitai, né? Verso 1 do capítulo 1. Provavelmente Jonas morava na cidade de Gat-Hefer,
né, que pertencia à tribo de Zebulon, no norte de Israel, a 7 quilômetros de Nazaré. Jonas era provavelmente galileu e contemporâneo de profetas como Amós e Oséias. Então, ao lermos esse relato, nós podemos também comparar os seus contemporâneos, né? O livro de Amós e o livro de Oséias. Jonas, meus irmãos, como eu disse, é de fato um livro em comum, né? Nós não encontraremos nenhum outro relato, nenhuma descrição de livro dentre os profetas ou no Novo Testamento algo tão peculiar como é o profeta Jonas, né? E nós lembremos que Jonas é um profeta que ele não se identifica com nenhum outro profeta, né? Não é possível compará-lo com nenhum outro profeta da linhagem profética, né? E Deus trata com Jonas de maneira também diferenciada, né? Nós não vemos Deus tratando com Jonas através de sarças ardentes, através de ventos, não há anjos, mas um pronunciamento direto, né? Nós não vemos grandes entonações de Deus, ó meu grande profeta, ó filho de Israel. Não, nós vemos uma descrição reta e direta de Deus com Jonas. Ele diz, dispõe-te. O Senhor está aqui dizendo literalmente, vá a Nínive depressa, levante-se e vá, né? E Jonas não demora a cumprir isso, mas em vez de se direcionar ao chamado do Senhor, Jonas se levanta depressa, mas para ir para um caminho totalmente oposto daquilo que Deus havia o direcionado, né? Jonas demonstra as atitudes de um homem amargurado, cheio de raiva, rancor e de ódio por aquele povo. Deus chama Jonas para pregar a Nínive, né? Mas ele se dispõe para fugir. E de fato ele tinha consciência de que nos seus dias o grande perigo para Israel era a Síria, né? Do qual a capital era justamente Nínive. Nós vemos os relatos das batalhas entre Israel e os assírios, né? Em 771, meus irmãos, antes de Cristo, a Síria destrói o reino do norte, destrói Israel, levando muitos para o exílio, né? Por isso, Nínive representa nesse aspecto, né, num aspecto de cidade, né, de país, né, para um país que é constantemente ou foi constantemente atacado por outro povo, a sua capital representa tudo aquilo que aquele povo é. E Nínive representa isso, representa a crueldade e a violência da Síria, dos assírios, né? E isso, meus irmãos, já nos dá um pontapé inicial para nós entendermos o pensamento, né, e as motivações do profeta Jonas, do porquê ele se levanta com a ordem do Senhor, não para cumpri-la, como é próprio do profeta de Deus, mas nós vemos como ele age de maneira contrária, né? Então há todo um aspecto, um pano de fundo, digamos assim, que respalda essa atitude, né? Jonas não está enlouquecido, né, de certa forma, mas ele está agindo com pensamentos pré-existentes, né? E como eu falei, o livro de Jonas é constantemente atacado, né? Alguns comentaristas chegam a dizer que Jonas é um dos livros mais atacados pelo liberalismo do Antigo Testamento. E há pelo menos 3 questões pelas quais os liberais condenam Jonas e atacam Jonas. Em primeiro lugar, eles tentam, como eu já disse, forçar o livro de Jonas para um período posterior ao exílio, né? Eles querem desassociar Jonas com o período do exílio, né? Então eles querem tirar o peso de Jonas, colocando ele no período posterior, porque se ele não foi escrito, segundo os liberais, se ele não foi escrito no período
do exílio, então ele perde sua força, ele perde seu significado, e ele passa apenas a ser um relato posterior e não um relato profético. Em segundo lugar, os liberais rejeitam os milagres, né? Nós devemos lembrar que o livro de Jonas é recheado de milagres, né? Muitas vezes, como eu disse, nós restringimos a maravilha, né? Os milagres de Jonas apenas ao milagre do grande peixe, mas na verdade há muitos outros milagres no livro de Jonas. E os liberais tentam desconsiderar todos eles, né? E em terceiro lugar, eles apontam Jonas como uma lenda utilizada apenas para ensinar conceitos morais, né? Para o liberal, Jonas não é nada mais do que um conto, uma fábula que tem conceitos morais, né? Em outras palavras, o liberal ele vai pegar o livro de Jonas, meus irmãos, e vai nos apontar apenas como, olha, isso aqui é um livro interessante, né? Engraçado, com fábulas, mas isso aqui não aconteceu. Isso aqui é uma tentativa de Deus nos ensinar deveres e pontos e conceitos morais. Vejam como o liberalismo ele desassocia a todo o místico, toda a graça, toda a majestade do texto, esvaziando, né, dos seus elementos miraculosos, do seu ponto na história, né? Mas nós não vamos seguir o conceito liberal. Nós estaremos aqui, meus irmãos, pensando de fato e buscando compreender, e esse é o tema do nosso estudo, né? Buscando conhecer de fato qual é o centro, qual é a mensagem de Jonas, conhecendo com isso o Deus de Jonas. Esse é o nosso propósito. Nós estamos aqui para conhecer o Deus de Jonas. E meus irmãos, como eu já disse, o livro de Jonas, o livro do profeta Jonas, é um livro que não pode ser comparado com nenhum outro. Há grandes peculiaridades nesse livro, né, diferenciais, e nós agora vamos ver alguns, né? Em primeiro lugar, ele é mais um relato histórico do que uma profecia. Nós não vamos ver comparado, por exemplo, comparando Jonas com Jeremias. Jeremias é um relato profético. Nós vemos o Senhor utilizando o profeta Jeremias e profetizando acerca de coisas que acontecerão e proclamações, oráculos do Senhor. Está bem claro ali, mas nós não vemos isso em Jonas, né? Ao contrário do que nós vemos em outros profetas, nós vemos aqui uma narrativa da experiência de Jonas com Deus, né? É muito claro isso que nós podemos ver, né? Da relação em todo o tempo da experiência do profeta Jonas com seu Deus, né? Nós não vemos grandes oráculos, nós não vemos a proclamação no capítulo 1. Dispõe-te, vai a Nínive. Mas, meus irmãos, nós vemos muito mais isso, né? A narrativa de uma experiência, né? De momentos de Jonas com Deus. Em segundo lugar, ele é o único profeta especificamente comissionado a pregar aos gentios. Isso é algo muito importante de nós citarmos aqui, meus irmãos. Esse é outro e um dos maiores diferenciais de Jonas comparado aos outros. Nós não vemos até então um posicionamento claro de Deus para com outros povos. Nós vemos a partir de Gênesis a relação de Deus elegendo um povo a partir da linhagem de Adão, e a partir disso um povo a partir de Abraão, né? E esse povo é o povo escolhido de Deus, Israel, né? A linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. E nós não vemos grandes interações e propósitos de Deus para com outros povos. Muito pelo contrário, nós vemos grandes inserções e avisos de Deus para que o povo de Deus, o povo de Israel, não se junte com outros povos. E aqui nós vemos esse grande diferencial. Nós vemos esse comissionamento de Deus para com outros povos.
e povos inimigos, né? Povos que haviam afligido Israel. Né? E certamente, meus irmãos, como eu disse, esse é um grande destaque. Né? E nós vemos aqui, certamente, um aspecto missionário de Deus. Né? Nós vemos aqui, certamente, o seu aspecto que ele está narrando no Antigo Testamento, né? Nos relatando o seu propósito para com outros povos. Né? A salvação, ela não está restrita a um povo, né? Pelo menos não um povo geograficamente falando. Né? Deus tem propósito em salvar outros, em outros povos, né? A partir de Israel. Né? Nós devemos lembrar que Israel foi o povo escolhido. Né? A palavra do Senhor diz que Deus falou a Abraão que nele, a partir dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Né? Então, Israel seria como um farol aceso, do qual iria iluminar para todos os povos e todos aqueles que crescem viriam a Deus. Né? E nós vemos isso aqui, um profeta de Deus sendo enviado a um povo pagão, um povo estranho e gentil. Né? Em terceiro lugar, meus irmãos, o livro de Jonas termina com uma pergunta retórica. E dificilmente nós veremos isso em outros livros. Mas há pelo menos outro livro que traz essa mesma característica. Nós vamos abrir, meus irmãos, e aqui, lembremos, meus irmãos, nós estamos dando uma introdução ao nosso estudo, né, e por isso estamos fazendo dessa forma, mas vamos abrir lá em Jonas, capítulo 4. Jonas capítulo 4, meus irmãos, e o verso 11, ele diz o seguinte: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Né? Vejam que Deus termina o livro com uma pergunta retórica. Não vou eu salvar um povo? Né? E é isso. E também nós vemos essa ideia também em Naum. O texto de Naum também termina com uma pergunta retórica. Né? E curiosamente esses dois textos, meus irmãos profetas, profetizam a Nínive. Vejam aí. Né? Tanto Jonas quanto Naum estão ali no contexto de uma profecia para com Nínive, a capital da Síria. E a pergunta registrada em Jonas e a pergunta registrada em Naum revela a misericórdia de Deus, revela o plano de Deus. Já em Naum, revela a sua justiça. Vamos lá ver, meus irmãos, lá no pequeno livro de Naum, passem algumas páginas. Naum, capítulo 3, verso 19. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Vejam aí. Em Jonas, nós estamos vendo a misericórdia de Deus para um povo, para Nínive. E Naum, nós estamos vendo a justiça de Deus para Nínive. Vejam. Que coisa fantástica de nós pensarmos. Em quarto lugar, meus irmãos, temos em Jonas o maior texto messiânico, né? E digo maior assim na sua maior importância. Né? Um dos textos mais importantes que nos apontam um protótipo da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Né? O próprio Jesus cita lá em Mateus o texto de Jonas. Vamos lá, meus irmãos, para Mateus capítulo 12, a partir do verso 38. Mateus 12, a partir do verso 38. E vamos ler do 38, meus irmãos, até o verso 40. Então alguns escribas e fariseus
replicam: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Vejam que neste pequeno livro de Jonas nós temos aquilo que seria o protótipo da morte e da operação da morte e ressurreição do Messias, de Jesus Cristo, né? Essa experiência, a experiência do grande peixe, seria apontada pelo próprio Jesus como um sinal da sua própria obra, né? Então aqui nós temos revelado o protótipo, né, daquilo que seria a obra de Jesus, né? E por essa razão o livro de Jonas nos oferece essa grande dádiva, né, da grande importância da obra de Jesus, né, de doutrinas do cristianismo que são importantes para nós até hoje, das quais todo o evangelho está baseado, né, na morte e ressurreição de Jesus. E, meus irmãos, também o que nós podemos falar sobre a teologia contida em Jonas, né? Vários autores e pensadores e comentaristas já trouxeram grandes pensamentos, né, sobre Jonas, né? Muitos escritores ao longo do século falaram, né, descreveram algo sobre esse texto. Mas aqui nós vamos ver de pelo menos 3, né? E desses 3 nós vamos ver esses 2 pensamentos, né? Primeiro nós temos o pensamento de Jerônimo, né, ilustre pai da igreja. Para Jerônimo, ele acreditava que o livro de Jonas tinha sido composto para incentivar os judeus a se arrependerem. E se, no contexto de Jonas, se marinheiros pagãos e ninivitas, ímpios, indignos, pecadores, né, podiam reagir daquela forma, né, através da pregação do profeta, com arrependimento, os ouvintes judeus deveriam agir de igual modo, né? Então é isso que Jerônimo descreve no seu comentário de Jonas. Tanto para Agostinho quanto para Lutero, comentaram o seguinte: a narrativa de Jonas ressalta o interesse missionário de Deus, cujo amor e misericórdia não se limitavam aos judeus. Por intermédio de Jonas, Deus não apenas repreende os que desejam limitar sua graça salvadora ao povo de judeus, mas demonstra eficazmente o seu real interesse na salvação de pagãos, ignorantes e pecadores. Nós vemos aqui esses 2 pensamentos que não se contradizem, né? Tanto o texto para o contexto judaico daquele tempo, né, estaria apontando para o dever do judeu, que deveria se arrepender e buscar o seu Deus, né, já que povos pagãos estavam se arrependendo ao ouvir a palavra de Deus, né? Quanto mais o povo ao qual Deus escolheu deveria fazer. E nós também vemos essa perspectiva demonstrando a nós o projeto de Deus, não só em salvar o povo judeu, mas em salvar outros povos aos quais creriam nele. E por isso, meus irmãos, vamos aqui, a partir dessa grande riqueza doutrinária, nós vamos aqui sublinhar, ver algumas verdades, né, sobre esse livro, né, sobre algumas doutrinas, né, sobre o que esse texto fala sobre salvação e o que ele fala sobre Deus, sobre quem Deus é, né? E quando o texto vai tratar sobre salvação, meus irmãos, há 2 pontos que nós precisamos observar, que nos darão todo um princípio para que nós possamos, então, nos adentrar de fato no livro de Jonas. Em primeiro lugar, em Jonas, a salvação é uma dádiva oferecida a todos os povos, não apenas os judeus, né? Nós já falamos sobre isso, mas é preciso deixar isso mais claro, né? Jonas deixa bem claro que Deus tem interesse
em salvar outros povos além do povo judeu, né? Nós vemos que há uma contrapartida de Jonas. Jonas não deseja seguir o conselho de Deus, a ordem de Deus e foge, né? Como nós veremos mais a fundo nas semanas seguintes. Mas há um propósito, há um direcionamento de Deus para salvar. Jonas tentou fugir da presença de Deus, não com medo da sua ira, mas com medo da sua misericórdia. Deus estava agindo com misericórdia para com Nínive. Jonas foi o único pregador que ficou profundamente frustrado com o seu sucesso. Ele sabia muito bem do propósito de Deus, do interesse de Deus em enviá-lo ali como uma proclamação. Ele sabia que Deus estava disposto a salvar outros povos, mas isso não era o desejo de Jonas. Em segundo lugar, o segundo ponto que nós podemos e precisamos observar, meus irmãos, que nos ajudará muito a compreender o restante do nosso estudo, é que a salvação apontada no livro de Jonas é uma dádiva de Deus recebida pela fé e não obtida pelas obras, né? Nós vemos, meus irmãos, os ninivitas eram pessoas pagãs, eles viviam sem luz, sem santidade, eles buscavam outros deuses, eram tremendamente idólatras. Eles não tinham nenhuma pena dos povos dos quais eles venciam nas batalhas, né? Além de matá-los com grande violência, eles os escravizavam. Não havia nada em Nínive que pudesse ser garantia de um princípio salvador, mas o Senhor decide salvá-los. Eles viviam sem esperança e sem Deus no mundo, porém Deus os amou. Ele lhes enviou um mensageiro para que esse mensageiro os levassem através da pregação ao arrependimento dos seus pecados e crescem nele, e eles fossem salvos. A salvação já em Jonas já nos aponta para essa verdade. A salvação é uma dádiva de Deus, e por isso Deus salva quem quer, não pelos méritos de obras, mas pela sua graça, né? Através da fé. Jonas também, meus irmãos, como eu falei, nos aponta Deus. Deus, de fato, é o verdadeiro centro do livro de Jonas. Deus, como em nenhum outro livro, vai se mostrar tão soberano e poderoso quanto em Jonas, né? Me refiro especificamente aos livros do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vemos a ação maravilhosa de Deus, né, com Cristo. Mas nós não vemos tão maravilhosa dádiva de ação e de poder em Jonas, né? Muito mais superior ao que nós vemos lá no Êxodo, né, com as pragas. Aqui nós vemos uma pitada, né, de tudo aquilo que é o Deus soberano. E ele age aqui, por isso nós precisamos ver o que Jonas fala sobre Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, Jonas nos apresenta o plano de Deus para os eleitos por todo o mundo. Não só, como nós já dissemos, o judeu, mas por seus eleitos em meio a outros povos, né? Devemos lembrar, meus irmãos, que nós fomos salvos, nós fomos alcançados pelo Evangelho, não como um plano de fuga, um plano B de Deus, mas desde da eternidade o Senhor já planejou nos salvar. Nós já estávamos escritos para sermos salvos, porque o Senhor decidiu nos salvar. Não só o judeu, né? Como eu disse, o judeu seria a ponte, né? O povo judeu seria a ponte. De fato foi através do povo judeu de Israel que nós temos o Cristo, né? Ele nasce ali. Então Israel tem um grande papel no plano de Deus, tanto para os salvos, né, quanto para nós hoje. Nós fomos alcançados porque eles foram alcançados primeiro, né? Então, a partir deles, o Evangelho chegou a nós. E através deles, nós temos o Cristo. Em segundo lugar,
Deus é apontado em Jonas como o verdadeiro centro. Os desejos de Jonas não são o centro. O personagem Jonas não é o centro, mas o Deus de Jonas é o centro. O livro começa e termina com Deus. Então, Deus é o centro do livro de Jonas. Não é a baleia, não é o próprio Jonas, não é Nínive, mas Deus. Deus é o centro. Em terceiro lugar, Deus é apresentado em Jonas como um Deus santo que não tolera o mal. Deus não tolera o mal. Deus não tolerou a maldade de Nínive e por isso enviou Jonas para pregar a sua justiça, né? Lembrando que a justiça de Deus com intenção de salvar, né? E Deus também não aceitou a rebeldia de Jonas. Devemos lembrar disso, né? Deus levanta a grande tempestade. É Deus que faz com que Jonas seja lançado ao mar. Então, Deus em Jonas é um Deus santo. É apresentado e nós em Jonas nós conhecemos o aspecto de santidade de Deus que não coabita com maldade, não coabita com pecado e não coabita com rebeldia do seu próprio povo. Lembremos disso. Né? O povo de Deus não está isento da ira do Senhor. Né? A graça não nos... e eu quero deixar isso claro, meus irmãos, quando eu digo que o povo de Deus não está isento da ira do Senhor, eu quero dizer de maneira bem clara que não é porque eu e você somos cristãos, fomos salvos, que nós podemos ser pessoas rebeldes e fazer o que quisermos. Né? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Né? Então, não é porque Jonas é um profeta do Senhor que Deus vai deixar a rebeldia dele impune. Não é isso. E nós veremos isso de maneira bem pontual nas semanas seguintes. Em quarto lugar, meus irmãos, nós vemos que o Deus revelado em Jonas intervém na história e por isso ninguém pode impedir a sua mão de agir. Né? Vejamos, Deus no livro de Jonas mostra um Deus em ação. Deus estava por trás de grandes acontecimentos registrados. Né? É Deus que move a tempestade, é Deus que traz o grande peixe, é Deus que faz com que Jonas passe ali os 3 dias e 3 noites, é Deus que faz Jonas ser cuspido. É Deus que está no controle. É Deus que move o coração dos barqueiros, dos marinheiros, para que eles se estremeçam. Deus está agindo na história de Jonas. Em quinto lugar, meus irmãos, Deus é misericordioso e salva até mesmo os nossos inimigos. Esse é um aspecto e um prisma do Deus apresentado em Jonas, dos quais nós iremos nos dedicar mais à frente, mas nós precisamos pontuar isso aqui. Jonas fica desgostoso com Deus, né? Ele fica emburrado, ele não quer cumprir a vontade do Senhor, né? Não por causa da sua ira, mas por causa da sua misericórdia. Deus não quer ver aquele povo, né, que maltratou tanto os seus antepassados e ele, no contexto mais pontual, de certa forma, ser salvo por Deus. Aquele povo é indigno do Deus de Israel e por isso eles devem perecer. E, meus irmãos, por isso ele fica frustrado, né, com o seu fracasso, né, porque ele queria ver aquele povo exterminado. E a sua pregação é bem sucedida, porque no contexto do original, do mensagem, da pregação de Jonas, basicamente ali, meus irmãos, de 4 a 5 palavras apenas. Né? E apenas com algumas palavras no seu discurso, pessoas eram salvas. Né? Sem querer salvar, Jonas foi usado por Deus para salvar pessoas. Em sexto lugar, meus irmãos, Deus conduz os seus planos à consumação. E nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Desde o capítulo 1 ao capítulo 4, todo o projeto de Deus é realizado.
Deus conduz os seus planos a todo tempo. Lembrem-se, Deus não é o Deus relojoeiro, como alguns querem dizer, que deu corda no mundo e o soltou aos seus próprios desígnios, aos seus próprios conceitos. Não. Deus está conduzindo a cada passo o seu plano até o fim. Né? Jonas pensou que podia ser mais sábio do que Deus. Ele tentou mudar a agenda de Deus. Ele tentou escapar de Deus, fugindo para Tarsis, no extremo oposto de Nínive. Mas Deus o conduziu ao seu plano. Quando Jonas achou que estava fugindo de Deus, ele estava fazendo justamente aquilo que Deus havia decretado. Deus mandou a ira para Nínive, que ficava ao leste, né, e traçou todo o percurso, né, porque Jonas pretendia fugir para Tarsis e Deus o conduziu para Nínive. Meus irmãos, em sétimo lugar, Deus está no controle da história também dos elementos da natureza. E Jonas deixa isso para nós muito bem claro, meus irmãos. Deus governa soberanamente todo o universo. As plantas, os animais, todos estão sob o controle de um Deus soberano, do Yahvé. Não há um centímetro sequer deste vasto cosmo que Deus não esteja agindo poderosamente, fazendo cumprir a sua vontade. Não apenas Nínive estava no olhar de Deus, mas o vento, o mar, o peixe, as plantas. O mesmo Deus que ama Nínive também levanta uma tempestade no mar, e prepara o grande peixe para tragar Jonas. Esse é o nosso Deus, Deus soberano. Em oitavo lugar, meus irmãos, e penúltimo, o Deus apresentado em Jonas é um Deus fiel à sua fidelidade. A fidelidade de Deus a si mesmo é maior do que a fidelidade do ser humano. Deus é fiel a todos os seus preceitos, à sua palavra, aos seus decretos. E nenhum deles deixará de ser cumprido, meus irmãos. Isto está além da capacidade intelectual de Jonas compreender. Mas Deus é fiel. E por isso a sua fidelidade é maior do que a fidelidade do homem. Jonas foi infiel a Deus, desobedecendo a sua ordem, mas Deus foi misericordioso e fiel a Jonas. Não o destruindo por isso, nem lhe retirando o ofício de embaixador da sua palavra como profeta de Deus. Em vez de destruí-lo, destruiu a sua fraqueza. Deus restaura o seu profeta, como nós veremos. Em último lugar, nono e último lugar, o Deus apresentado a nós através do livro de Jonas, meus irmãos, é um Deus que tem ouvido atentamente a orações. Nós vemos, Deus ouve as orações dos marinheiros. Eles estarão ali desesperados, como nós veremos, mas Deus ouve o clamor. Deus ouviu o clamor de Jonas nas entranhas daquele grande peixe e o libertou da morte. Deus ouviu o clamor dos ninivitas arrependidos e os salvou. Deus ouve até mesmo os queixumes do profeta rebelde e o repreende com amor. Deus ouve as nossas orações, meus irmãos. Deus é fiel e a sua fidelidade é maior que a infidelidade do homem. Deus está sempre no controle de tudo. Deus conduz todos os seus planos até o fim. Deus é misericordioso e salvará até mesmo os nossos inimigos. Deus intervém na história e ninguém pode impedir a sua mão de agir. Deus é santo e não pode tolerar o mal. Deus é verdadeiro personagem central, o verdadeiro personagem central de Jonas.
E Deus tem intenção, ou sempre teve nos seus propósitos, no seu plano, o plano de salvar ímpios não judeus. E eleger homens gentios como eu e você. E meus irmãos, se na introdução nós vemos quantas maravilhas pode ter nesse livro, então nos dediquemos a esse estudo. Espero que você na próxima semana esteja aqui comigo e nós juntos possamos, os irmãos, adentrar dentro desse livro e extrair dele todas as maravilhosas dádivas, ensinos que o nosso Deus tem para nós. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por tua infinita e majestosa misericórdia. Ó Deus, Pai de Abraão, Isaque e Jacó, Pai de todos nós, obrigado pela tua palavra. Que desde já o Senhor esteja abençoando esses estudos e que ao longo dessas semanas nós possamos, ó Deus, aprender um pouco mais e te amar um pouco mais. Ó Deus, é assim que nós oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Até a próxima semana, meus irmãos, se assim o nosso Deus nos permitir. Tchau, tchau.